Amém. Mateus capítulo 5 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Estamos diante de um dos textos bíblicos mundialmente conhecido. Um texto fantástico. Mas, como os mais fantásticos textos da Escritura, esse aqui também pode gerar alguns mal-entendidos. As pessoas têm tendência a interpretar as coisas de acordo com aquilo que mais está fluindo no seu sentimento. Uma pessoa traumatizada, por exemplo, ela pode ler qualquer texto, que ela vai tirar dali uma fagulha para tentar suprir o seu trauma. Isto é psicológico no ser humano. Tem pessoas que têm um tipo de visão, ou ideologia, ou filosofia de vida, ou maneira de viver, que ela desenvolveu em si mesma, porque quando era criança, de repente viu uma cena, foi vítima de alguma situação, seja ela boa ou ruim, e a pessoa se torna um adulto, com conceitos e concepções que ela acha que o mundo deveria ter. E aí a interpretação dela, dos textos, dos quadros, é de acordo com aquilo que está dentro dela, ruminando dia após dia. Ela olha para um quadro, e se alguém perguntar, o que você vê nesse quadro? Ela vai dizer, eu vejo isso, isso e isso, que é de acordo com aquilo que está dentro dela. Outros vão olhar e vão dizer, não, eu vejo aquilo, aquilo e aquilo outro. Porque as pessoas têm mania de perseguir as coisas e esperarem resultados de acordo com o que elas sempre esperaram. Ninguém vai atrás de alguma coisa para obter um resultado diferente do objetivo com que levou a perseguir aquilo que queria alcançar. Quando as pessoas, por exemplo, vão num terreiro de macumba, elas vão com um objetivo. E vai chegar lá diante do demônio, e o demônio vai ouvi-la. Ô fulano, demônio não sei das quantas, eu estou precisando disso, disso, disso. Ela não quer ouvir uma resposta em contrário. Senão o que ela faz? Ela vira as costas e nunca mais pisa ali. Muitas pessoas, até dentro da igreja também, vêm para a igreja, vêm para o evangelho, porque um falso evangelho é pregado para a pessoa. A pessoa está na maior dificuldade. Aí alguém diz assim, poxa, você está passando dificuldade, desemprego, filhos com fome, vão para a igreja, que Jesus vai te dar tudo isso. Então ela já processa dentro da mente dela, que ela vai chegar na igreja e vai encontrar uma varinha mágica, prim, prim, e o problema dela foi solucionado. Ela não veio para a igreja em busca de salvação.
em busca de conhecimento de Deus. Ela veio para a igreja em busca de solução de problemas. Acabou. E hoje, com esta visão, com este enlace satânico, nós vemos sobrevivendo muitas organizações por aí. Então, hoje nós queremos ver um pouquinho das bem-aventuranças e tentar compreender um outro lado da moeda, porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém? Uma palavra viva significa que ela tem condição de se adaptar em qualquer situação, ou é uma palavra que o tempo todo ela está falando, ela nunca morre, ela nunca fica esquecida. Isto é uma palavra viva. Aliás, a Bíblia está aí há quase 4.000 anos de história, e quando todo mundo estuda e lê, e diz, é incrível, é o livro mais atual de todos os tempos. A atualidade deste livro supera o livro que foi escrito algumas horas atrás. Esse aqui está sempre na frente. Isto é o conceito de palavra viva que nós temos. Então diz assim, Jesus está diante da multidão e ele fala no verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Veja bem essa passagem. Bem-aventurado, feliz ou mais que feliz, o que chora, porque ele será consolado. A interpretação clássica do dia a dia, as pessoas acham que estão chorando, estão lamuriando num canto, estão sendo injustiçadas, e seja lá como for, então elas serão consoladas. Você acha que alguém vai ser consolado simplesmente porque chorou? Só o fato de chorar é motivo de ser consolado? Não, não é. Tem pessoas que choram, os outros olham e dizem assim, está chorando? Tem que chorar muito mais. Não vai ser consolado por nada porque está chorando. Vai ainda depender do motivo pelo qual esteja chorando. Pela causa, o porquê das quantas de estar chorando. Então ninguém é consolado simplesmente porque chora. Então tem que tomar cuidado com a interpretação. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então eu vou me derramar em lágrima aqui e Jesus vai vir passar a mão na minha cabeça. Esse choro tem que ter um motivo, um porquê. Ou às vezes esse choro tem que ter até um objetivo. Você tem chorado, irmão? Contam aí as histórias de alguns chamados avivalistas. Nós temos alguns livros aí na nossa sala de avivalistas, homens, heróis da fé. O nome de vários livros, tem várias histórias, em que pessoas choravam dizendo, Deus, dá-me almas ou morrerei. Chorava. A Bíblia diz que Ló afligia a sua alma no meio da podridão espiritual que ele vivia. Ló afligia a sua alma. Quem sabe se Ló não chorava? Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas choram por qual motivo estão chorando? Qual é o motivo das nossas lágrimas? O motivo das nossas lágrimas tem que ser o mesmo motivo pelo qual Jesus Cristo foi pregado na cruz. Salvação de almas. Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão, um resgate, e ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus chorou?
chorou. Quando que Jesus chorou? Jesus chorou entrando em Jerusalém. E o que ele disse? Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu, como a galinha junta aos pintos junto a si, ajuntar-te junto a mim. Jesus chorou. Esse foi um choro interessante. Agora, a Bíblia não registra choro de Jesus quando ele estava sendo crucificado, quando ele estava sendo levado na via dolorosa, carregando a coroa de espinho, o que seria uma situação diferente, em que ali Jesus, se tivesse chorado, e por que poderíamos deixar de crer? Não, podemos crer que Jesus tenha chorado na via dolorosa. Eu acho que qualquer um de nós choraria. Agora, não é diferente o choro dele entrando em Jerusalém e chorando pelos outros. Jerusalém, eu fiz de tudo para te salvar, para te colocar debaixo das minhas asas, mas não adiantou. No ano 70, Jerusalém foi abaixo. Então Jesus já estava chorando quando ele entra em Jerusalém. O choro dele já era dizendo: olha, eu tentei te ajuntar junto a mim como a galinha esconde os pintos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Aí quando Jesus está diante do templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, nunca se viu tanto judeu trucidado, morto, mas Jesus tinha chorado por eles. O choro lá na Via Dolorosa é diferente. Jesus poderia estar chorando pelas dores que estava passando no seu corpo físico, mas quando ele entra em Jerusalém, ele não está passando por nenhuma dor física. Então, bem-aventurados os que choram. Nós temos chorado. Quando você vê tanta gente invocando o diabo, e quando você vê a Bíblia dizendo que os perdidos são como a areia que está na praia, isso te comove alguma coisa, irmão? Isso te causa alguma dor? Ou você, não, eu estou vivendo a minha vida. Os perdidos não querem saber de Jesus mesmo? Problema deles. No profundo, essa não pode ser a realidade. Por quê? Porque Jesus não disse: Jerusalém, vocês não quiseram saber de mim? Problema de vocês. Não, ele sentiu. Ele chorou. E a Bíblia diz que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Nós temos chorado. Um choro que eu tenho particularmente é quando eu vejo as pessoas cativas, oprimidas, encabrestadas, com falsas doutrinas que mencionam o nome de Cristo e usam a palavra. Eu choro, fico com raiva e trinco os dentes. É um místico dentro de mim. E eu digo: Senhor, eis-me aqui, tu tens poder, tu não precisa de multidão, basta um. E esse meu choro foi ouvido. Que hoje os grandes mercenários da nação brasileira, que são eles, Silas Malafaia, Jabes de Alencar, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, os grandes mercenários da nação brasileira, quando ouvem falar o meu nome, tremem. Tremem, porque estão vendo que a obra que eu estou fazendo é um perigo para eles. Eles tremem. Então, o meu choro foi ouvido. Eu estou sendo consolado. Eu estou muito feliz. A obra mal começou. Imagine, somos uma igrejinha no alto de um morro, sem grandes recursos, e estamos abalando, estamos obrigando pessoas ricas que compraram agora avião de 9 milhões e não conseguem nos ignorar no alto desse morro. Pregam em tudo que é país via satélite, transmitem para vários continentes, mas tem que pregar e falar no meu nome, como seu Silas Malafaia, que não consegue me ignorar, uma formiga que está incomodando os dragões.
Então, eu estou sendo consolado, eu sou uma pedra terrível no sapato deles. Então, irmão, você tem que chorar, chorar pelas almas, chorar pelos oprimidos, chorar pelos cativos. Você tem que ter entendimento e ver em grandes multidões de Bíblia na mão, a caminho do inferno. Chore por eles, você será consolado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muita gente confunde, né? Por exemplo, você já ouviu aquela palavra? Uma palavra que diz assim, tá vendo aquela, aí ó, lá vai, aquilo lá é um homem de Deus. Por quê? O cara vai andando assim, ó, quietinho, cabecinha baixa. Aquilo lá é um homem de Deus, ela não se mete com ninguém. Aquilo é um homem de Deus, lá vai o cara. Quem foi que disse que quem não se mete com ninguém é um homem de Deus? Jesus se meteu. Ei, fariseus e escribas, vocês são hipócritas. A Bíblia não diz que os fariseus e os escribas foram lá questionar naquele episódio, foram questionar Jesus de nada, foram procurá-lo com nada, ninguém foi atrás de Jesus, ele mesmo é que se levanta e começa a provocar. Então Jesus não era um homem de Deus, né? Então, irmão, bem-aventurados os mansos, não confunda manso com inútil. Tem gente que acha que isso tem que ser manso. Não, eu fico na minha, porque Jesus falou, né? Bem-aventurados os mansos, eu sou bem mansinho, eu fico na minha, eu levo a minha vida. Eu também, irmão, sabe? Eu levo a minha vida. Quando Jesus me mostra um mercenário, eu fico feliz da vida. Eu salto no alto do monte, aponto dedo na cara, gravo CD, distribuo na porta dele. Então não confunda, irmão, ser manso com ser um inútil. Não somos inúteis. Mais adiante Jesus vai dizer, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. E você acha alguém com fome e sede, quer dizer, fome e sede é aquilo que você necessita para sobreviver. Quem tem fome e sede de justiça pode ser um manso quietinho no seu canto inútil? Não, quem tem fome e sede de justiça, meu irmão, tem a unção de Isaías 61 sobre os seus ombros. O Espírito do Senhor me ungiu. O Senhor me chamou para pregar libertação aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Eu sou manso, mas não sou inútil. Deus pode contar comigo para o que Ele quiser. Eu sou manso, eu não ando por aí desafiando ninguém, brigando com ninguém, mas na obra que o meu Deus me der a realizar, entenda quem quiser entender e deixe de entender quem quiser, eu vou realizar. Se o meu Senhor me disser, para, eu paro. Se Ele me disser, anda, eu ando. Se Ele me disser, bandeira branca, eu hastio a paz. Se Ele me disser, bandeira vermelha, eu vou à guerra, porque eu sou manso diante dEle. Não sou manso diante de homens. Diante de homens, eu sou a espada do Senhor. Eu sou o guerreiro de Cristo. Agora, sou manso diante dele, eu não sou rebelde. O que ele me disser, está dito. Eu não sou inútil. Então, não confunda ser manso com aquele negócio, eu não me meto com ninguém. Mas Jesus se meteu. Jesus entrou no templo e viu lá os cambistas, a venda de animais defeituosos, viu o mercado do templo transformado num mercenarismo, igual aos dias de hoje, né? Viu aqueles horrores, ninguém disse nada para Jesus, ele mesmo passou de mão num chicote e saiu virando a mesa dos cambistas. Quem começou aquele tumulto foi Jesus, e ele era manso. Manso era, mas inútil não. Depois os discípulos lembraram da palavra do Salmo, o zelo da tua casa me devorará. Então, muita gente, irmão, costuma interpretar essas passagens bíblicas, né? As bem-aventuranças. Tem pastor por aí que a vida dele é pregar bem-aventurança. Eu conheci um pastor que a vida desse pastor era pregar amor. Todo mundo na igreja já tinha decorado a pregação do cara.
Olha, aí virou piada, né? Tinha umas irmãs, dessas irmãs também que, você sabe, né? Que tipo de irmã? A porta da igreja é aberta, né? E diz assim, ó, hoje o pastor vai abrir no texto tal de Paulo e vai pregar o amor. Quer ver? Não dava outra, abria lá no texto de Paulo e pregava o amor. Ilusão, burrice, nenhum chamado ministerial. Porque se Jesus não pregou só amor, 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 aliás que eu estava examinando a Escritura, e eu estou começando a achar meio complicado essa história de Jesus pregar literalmente amor. Está difícil de identificar isso. Jesus demonstrou amor de muitas atitudes, mas não se prendeu a uma pregação de amor. Jesus não se prende a uma pregação de amor. Não se prende. Ele apenas diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas o Filho vem e prega juízo e justiça e fala de inferno o tempo todo. Não está preso a uma mensagem de amor. Olha, amai-vos uns aos outros. Dê beijo no seu semelhante. E não sei o que. Jesus não se prende a isso. No meio de muitas coisas, ele demonstra a existência do amor, mas ele não está preso a uma retórica de amor. Aqui então vai dizer mais na frente, os mansos, eles herdarão a terra, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é ter fome e sede de justiça? Como já falamos de Isaías capítulo 61, eu creio que ali existe uma fome e uma sede de justiça muito grande. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E qual é a preocupação quando aquela unção está? A profecia diz, Isaías diz, que aquela unção seria para libertar os cativos, restaurar os oprimidos, apregoar liberdade aos que antes estavam na cinza. Isso aí pode ser uma restauração profética da nação de Israel. Essa unção que hoje está sobre a igreja dos últimos dias é tanta que vamos até levantar Israel das cinzas. Isso é tremendo, é o que eu creio, mas cada um tem a sua própria interpretação. Então diz também que a unção é tanta que nós temos condições de apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E diz que quem tem fome e sede de justiça será farto. Irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que alguém seja cheio do Espírito Santo, este alguém tem que estar cheio da palavra de Jesus Cristo. Mas não confunda, aprenda esta lição, não confunda a palavra de Jesus Cristo com apenas o conteúdo literário da Bíblia. Isso é falso. Porque tem um monte de gente que conhece Bíblia de capa a capa e que vai para o inferno. Então, estar cheio da palavra de Jesus Cristo não é o conteúdo literário escrito, mas sim o princípio revelado em cada ensinamento. Porque muita gente tem conhecimento de várias passagens bíblicas, mas não entende, não consegue compreender a lição existente em cada passagem bíblica. Conhecer uma parábola é um fato, e conhecer o sentido espiritual e que deve ser aplicado no dia a dia, ensinado naquela parábola, é outra coisa. Então, para ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar cheio dos princípios de Jesus Cristo. E quem está cheio dos princípios de Jesus Cristo, será cheio do Espírito Santo para a realização de acordo com os princípios de Jesus Cristo. Muita gente hoje está se arrastando por dentro das igrejas, vão acabar desviados, vão acabar até no inferno, porque estão caminhando na palavra com os seus próprios conceitos.
E o que nós temos visto neste ministério aqui? Nós temos visto que Deus tem abalado os nossos próprios conceitos. Deus tem feito obras neste lugar e está nos dando direção para agirmos de acordo com coisas que nós nunca havíamos pensado. Então, meu irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Muita gente pede: Deus, enche-me do teu Espírito, e continua marcando o passo, marchando no mesmo lugar, porque os conceitos estão fora do conceito da palavra. Deus não vai encher ninguém para viver a sua própria vida ou o seu próprio conceito. Deus só vai encher-nos do Espírito quando nós nos rendemos aos seus conceitos. Quando nós dizemos: Deus, mexe com minha estrutura e faz a tua obra conforme a tua vontade. Se eu tiver que comer um pão duro, eu como pão duro. Se eu tiver que passar sede ou fome, eu passo sede e fome. Isto é contrário ao meu princípio. Se eu não abrir mão dos meus princípios, não serei cheio do Espírito Santo. Tem gente que diz: Jesus, faz a tua obra na minha vida, pensando que Jesus vai lhe dar um castelo de ouro e prata, pensando que Jesus vai lhe dar dinheiro no banco, pensando que Jesus vai lhe abrir as portas do comércio. Mas quando Jesus fez a sua obra na vida de Paulo, ele teve que cair do cavalo e teve que perder todo o privilégio e o salário do Império Romano e viver dependendo de oferta dos outros e prato de comida dos outros. Então, irmão, ser cheio do Espírito Santo, e Paulo foi, não foi? Implica em você abandonar completamente os teus conceitos e vestir a camisa dos conceitos de Jesus Cristo. Este é o caminho que te levará a ser cheio do Espírito Santo. Muita gente diz assim: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas Deus pergunta: para quê? Não, porque eu quero pregar o teu amor. Mas onde estamos no tempo de pregar uma justiça? Jesus está prestes a pisar no Monte das Oliveiras, e tem gente dentro desse ministério que ainda não tirou essa máscara de pregar amor. Está perdendo tempo, meu irmão, está vivendo de ilusão. Outro dia eu falava com algum irmão assim: puxa, como eu queria pisar no Haiti, como eu queria pisar na África, porque eu tenho certeza que a unção que está na minha vida, o conhecimento, o ministério que Deus me deu, se eu pisar na África, no Haiti, em apenas um ano eu deixo milhares de convertidos. Mas eu falei: não adianta, o tempo é outro. Não é tempo de pregar o amor, é tempo de pregar restauração. A igreja tem que ser restaurada, é na ponta do chicote. Se continuar pregando paz e amor, vai continuar o mesmo lixo que está aí. É tempo de acordar na ponta do chicote, da espada. Muita gente não entende. Não perca tempo, meu irmão. Tem que buscar a direção. Tem muita gente achando que ainda pode pregar um evangelho de paz e amor. Não é nada disso, meu irmão. Só se prega o evangelho dentro da direção de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Deus, usa-me como farol. Deus, usa-me como flecha. Usa-me como abrigo. Usa-me como tu quiseres. É assim que se é cheio do Espírito Santo. E nós nesse ministério, ó irmão, eu estou sentindo a unção. Deus está querendo abrir as comportas e derramar, encher do Espírito Santo. Mas tem que ser nos conceitos dele. Se ele quiser que eu seja cheio do Espírito Santo para pregar paz e amor, amém. Mas se ele quiser me levar ao Monte Carmelo e literalmente acabar com os profetas de Baal, derramando sangue no ribeiro, é assim que vai ser. Temos que ser cheios do Espírito Santo nos conceitos de Deus, porque nós ficamos retendo, travando. Deus, me enche do teu Espírito. Para quê? Para arranjar um belo namorado? Deus, me enche do teu Espírito. Para quê? Para se trancar atrás de um balcão? Deus, me enche do teu Espírito. Para quê? Para Deus abrir as portas do emprego? Porta de emprego não precisa ser cheio do Espírito, meu irmão. Para trabalhar no mundo secular não precisa ser cheio do Espírito. Eu sempre tive vários empregos, mesmo antes de ser crente.
Tem um monte de juiz, delegado, advogado, promotor aí, cuja vida não presta para absolutamente nada, eles não têm o Espírito Santo e eles têm bom emprego, têm bom salário. Cheios do Espírito Santo são aqueles que andam no passo do Espírito Santo, e nos passos do Espírito Santo existe salvação, libertação, cura, poder de Deus. Mas muitos, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Porque Jesus aqui, eu quero ser bem mansinho. Me dá o dom do Espírito Santo para eu ser um homem bem manso. O dom do Espírito Santo, meu irmão, nos leva a desafiar as obras das trevas. Olha aí, vocês são 450 profetas de Baal que comem na mesa de Jezabel, como Silas Malafaia, que come na mesa de Jezabel. Você sabe quem é a mesa de Jezabel? A mesa de Jezabel são os políticos. Olha aí, Deus. Ficaram lá 450 profetas de Baal. Eu sou o profeta do Senhor. Vamos para o Monte Carmelo. O que responder por fogo é Senhor. Então, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo. Muita gente, Senhor, me dá o dom do teu Espírito. Para quê? Para me fazer muitos amigos. Para quê? Para o inferno. Quem é cheio do Espírito Santo não faz amigo, faz inimigo. Aleluia, Deus. O homem mais cheio do Espírito Santo que conhecemos na face desse mundo foi Jesus Cristo, e o número dos seus inimigos se soma e multiplica a cada dia. Tanto que ele vai dizer: exultai-vos e alegrai-vos quando vos perseguirem, mentindo e caluniarem, o galardão é grande. Tem crente que quer ser cheio do Espírito Santo e nem sabe para quê. Nem sabe o que pensa, nem sabe o que diz. Você já viu Jesus Cristo de amizade com alguém? Ele esteve diante de Herodes, poderia ter feito uma bela amizade. Herodes era doido para ver Jesus. Poxa, eu ouvi falar de ti, dá para fazer um milagre? Dá para... Poxa, você nem fala comigo, diz alguma coisa. E Jesus parecia um túmulo na frente dele. Jesus poderia ter feito amizade com Herodes ali, ter recebido uma palavra, um veredito: solta ele, não há mal nele. Mas um homem cheio do Espírito Santo não segue caminhos humanos, segue caminhos do Espírito Santo. Então, meu irmão, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem fome e sede de justiça, irmão? Eu tenho fome e sede de justiça? Quem tem fome e sede de justiça, quando vê um oprimido sendo pisado por um opressor, quem tem fome e sede de justiça, não consegue ficar quieto, se levanta contra o opressor, em favor do oprimido. Isso é que é fome e sede de justiça. Tem gente por aí que vive: ah, não é problema meu, é problema meu. Os presidentes, governadores e outros satanistas, prefeitos, estão por aí fazendo uma grande obra. A obra que hoje está sendo feita pelos prefeitos, governadores, senadores, deputados e presidentes, destruirão milhões de vidas que baixarão ao inferno. Então isto é problema meu. Eu tenho fome e sede de justiça. E o que consiste na justiça é denunciar, abrir vista aos cegos. Não aos cegos fisicamente, são os cegos espiritualmente. Porque Paulo diz que o Deus deste século, que é o sistema governamental deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meu irmão, é problema nosso quando as trevas estão destruindo vidas. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí diz, verso 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu vou repetir isso: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Que justiça é essa? Justiça divina, conceitos bíblicos, a palavra de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal disserem o mal, não é dizer a verdade, é dizer o mal, mentir, caluniar, por minha causa, a causa de Cristo é o Evangelho. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Homem e mulher cheio do Espírito Santo tem que ser perseguido, discriminado, rejeitado, caluniado. Isto é evidência de quem está cheio do Espírito Santo. Quem só faz amigo por onde passa, só faz amigo, amigo de político, amigo de juiz, amigo de advogado, amigo de todo mundo. Isso é evidência de quem é corrupto espiritualmente, quem é falso. Porque quem é cheio do Espírito Santo, a história mostra que todo homem cheio do Espírito Santo fez mais inimigo do que amigo. Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão, Bartolomeu, todos eles fizeram mais inimigos do que amigos. Então, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Ah, Senhor, porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, a caneta que eu assinar um contrato, eu estou bem. Esse Espírito nós não conhecemos. O Espírito que nós conhecemos é aquele que diz: abre a tua boca e eu cá encherei. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. Então, irmão, não se iluda com as bem-aventuranças, olhando com uma visão unilateral, olhando só por um ângulo. A palavra de Deus, ela tem que ser lida, e como eu costumo dizer, orada e meditada, buscada, pesquisada, e esperar que seja revelada, porque muita gente lê, e a própria Escritura chega a advertir, né, que a letra em si não produz vida. Jesus falou: a palavra que eu vos tenho dito, esta é espírito e vida. A palavra que eu tenho dito, ou seja, o que eu tenho revelado. Então, só o escrito, sem uma vida espiritual, sem uma vida de oração, é um caminho de inferno. A Bíblia, para quem não tem vida espiritual, é um caminho de inferno. Não vê que o próprio promotor chegou a dizer lá no dia do julgamento? Não, eu já li o Novo Testamento. Leu o Novo Testamento e está combatendo nós. Leu para quê? Para a sua própria sepultura. Então, a Bíblia é uma palavra viva e eficaz. E Deus só derrama desta água sobre o sedento, sobre aquele que anseia realmente da sua revelação. Para concluirmos, verso 13 diz: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aqui eu tenho 3 pontos a ressaltar. O primeiro, sobre ser o sal da terra. Olha a imensidão que é a terra. E Jesus está dizendo assim: você, meu discípulo, é sal de tudo isso. Ou seja, o poder que está na nossa vida é tremendo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo está em trevas, mas Jesus olha para cada um de nós e diz: vós sois a luz de todo este mundo. Nós sozinhos temos muito poder, o que falta é descobrirmos. E ele diz, onde eu quero terminar, que diz: para que vejam as vossas boas obras. E muita gente interpreta isso aqui como sendo as minhas pessoais boas obras. Não. Eu só tenho boas obras quando estou debaixo da ordem de Jesus Cristo.
Se eu fizer obras da minha cabeça, do meu pensamento, eu estou realizando as minhas próprias obras, isso não vai produzir fruto nem galardão nenhum. Isso é loucura! Vai produzir ao inferno que vai me abrasar a qualquer momento. Mas, aqui diz, vejam as vossas boas obras. E Paulo escreve dizendo que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então eu tenho que descobrir esta vontade de Deus, realizar esta vontade. Esta vontade de Deus realizada se consuma em boas obras, mas as minhas, da minha própria cabeça, não são boas obras, conversa fiada nenhuma. Quando eu andava pelos meus próprios pensamentos, eu estava em caminho das trevas. Agora eu andando pelos pensamentos de Cristo, eu estou no caminho da luz, da salvação. Boas obras não são as que eu simplesmente realizo. Boas obras são as que eu realizo debaixo da ordem de Deus. Isto é que são boas obras. E tem muito crente pateta, achando que estender a mão para o próximo, que dar um pedaço de pão, que fazer caridade, isso é doutrina espírita, não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Boas obras não é simplesmente eu fazer bem, porque tem muita gente que está nas sarjetas da vida e que o próprio Deus jogou lá. Não querem que ninguém estenda nem a mão, e muitos às vezes estendem a mão e acabam segurando as sobras. Então, meu irmão, não esqueça, para concluirmos, boas obras são as obras que Deus me manda realizar, e não as que eu simplesmente realizo. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.